na carta de 1 a Pedro. Nós estaremos lendo aqui o capítulo 1. Leremos aqui dos versos 1 ao 12. Portanto, fiquem de pé em respeito à palavra de Deus. Convido você a estar refletindo nessa manhã sobre esse texto, um texto maravilhoso, um texto que fala justamente sobre os escolhidos de Deus, né? O tema da nossa reflexão nessa manhã, irmãos, o tema da reflexão é: os escolhidos de Deus são rejeitados pelo mundo. É basicamente isso que o texto nos fala nessa manhã. Então, a carta de 1 a Pedro aí, capítulo 1, versículo 1, nós leremos até o 12, diz assim para nós nessa manhã a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no ponto da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santidade de espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada para nós nos céus, para nós outros, que sois guiados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exulteis, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregue o Evangelho. Coisas estas que os anjos anelam contemplar ou prescrutar. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, graças te damos nessa manhã, ó Deus, por tudo que foi feito aqui nessa manhã até esse momento, Pai. Obrigado pela escola bíblica, obrigado pelos louvores, obrigado pelas pessoas que nos visitam nessa manhã. Pai querido, que a visita deles nessa manhã, Senhor Deus, seja contemplada com um agir poderoso do seu Santo Espírito na vida deles, ó Pai. Abençoe a cada coração nessa manhã. É a oração que te pedimos na humildade do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, meus amados. Irmãos, uma carta escrita pelo apóstolo Pedro, de um período de muita tribulação para os escolhidos de Deus. Então, como já disse aqui, o tema da nossa reflexão nessa manhã é: os escolhidos de Deus são rejeitados pelo mundo. Isso é um fato, né, irmãos? É uma verdade. E nós podemos perceber aqui, né, algumas perguntas que nós podemos fazer aqui acerca dessa carta, dessa primeira carta de Pedro, né? Quem escreveu a carta? Para quem? Onde? Qual o objetivo e o propósito dessa carta? Então nós percebemos que no próprio versículo 1 aí, nós já temos aí a resposta para quase todas essas perguntas que eu fiz aqui agora nessa manhã. Então, a carta foi escrita pelo apóstolo Pedro,
ele diz aí, né? Apóstolo de Jesus aos cristãos de 5 províncias, né? Que ele cita aqui, né? Do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. A carta foi destinada a esses cristãos que estavam ali naquela cidade, naquelas províncias. E a epístola também, ela é endereçada às pessoas que estavam desencorajadas, os viajantes dispersos, né, estrangeiros, exilados na sua própria terra naquela época, né? A epístola foi escrita provavelmente, né, o local foi na Babilônia. Pedro estava na Babilônia quando escreveu esses escritos aqui para nós. Então, o objetivo dessa carta aqui, irmãos, endereçada aos cristãos da Ásia Menor, né? Ela tem o objetivo dela era levar uma gloriosa esperança para aqueles desencorajados que estavam naquela região ali, né? Então, desencorajados refere-se a pessoas que estão abaladas, pessoas que estão desanimadas, abatidas, enfraquecidas, debilitadas e desestimuladas. Então, o contexto aqui, né, escrito, né, aos crentes dessas 5 províncias que viviam essa situação, né, um desencorajamento grande, né, irmão, frente às perseguições, né, existentes naquela época, né? E a gente fica a perguntar, né, irmão, será que ainda hoje existe cristãos que estão desencorajados no nosso meio, na nossa cidade, no nosso país? Será que ainda existe cristãos, né, que estão aí precisando de uma palavra também de encorajamento? Será que se alguém chegar para você hoje e dizer para você que está desencorajado, que está precisando de uma palavra de motivação, que está precisando de um rumo para a sua vida, será que você teria uma palavra de esperança para essa pessoa? Será que você talvez teria um filho, talvez, que chega da escola, diz que sofreu bullying, sofreu calúnia, sofreu alguma ameaça? Será que o que você teria de palavras para você motivar ele? Para que você, o que você falaria para ele? O propósito dessa carta é o mesmo. É mais ou menos por aí. Então, Pedro, ele passa para aqueles cristãos que estavam vivendo uma situação parecida com essa. Então, os crentes do passado, né, receberam de Deus, através de Pedro, uma esperança da glória de Deus. É basicamente isso. Então, eles receberam ali um fortalecimento que os ajudaram a permanecer firme na caminhada cristã, rumo à pátria celestial, vivendo, servindo, proclamando, pregando o evangelho com intrepidez e ousadia. Aqueles homens, era para esses homens, para esses cristãos, que Pedro escrevia aquela carta. E por que há uma pergunta, né? Por que há o interesse de Pedro de falar para esses cristãos? Pedro tinha motivos para falar a esses cristãos. Irmãos, Pedro chama esses cristãos de exilados, forasteiros, como diz o texto aqui para nós. Muitos daquelas províncias, né? Daquela Ásia Menor ali, no mapa, a gente não consegue ver aqui agora, mas muitos daqueles cristãos que estavam vivendo ali, eles ouviram o sermão de Pedro lá em Atos 2:9. Então aqueles homens, aqueles forasteiros, muitos sem dúvida, voltaram para casa como colonizadores espirituais. Pessoas que ouviram a mensagem em Atos, se converteram e eram colonizadores, mas agora colonizavam espiritualmente, né? Ganhando vidas para o Senhor Jesus. E aí, irmãos, é evidente que essa carta foi escrita para pessoas de origem gentílica. Essa carta não foi escrita para judeu. Ela foi escrita para pessoas de origem gentílica. Pessoas que tinham sido libertados da sua vã maneira de viver, né? Dos seus antepassados, da sua herança. E assim Pedro está afirmando que esses crentes, eles são de um outro reino. Eles não pertencem mais a este mundo. Assim Pedro está afirmando que aqueles homens, o lar deles não pertencia mais a este império. E essa nova forma, essa nova maneira de viver, né, ela, de certa forma, ela é criticada pelos cristãos, né, que recebem calúnias dos amigos, dos familiares, e Pedro chama isso de um sofrimento, ele chama esse sofrimento de uma provação. Pedro,
diz que nós estamos sendo provados no fogo. Pedro fala que nós estamos num exílio social. Então, irmão, Pedro chama aquele sofrimento do sofrimento do cristão genuíno. É um desafio para a nossa fé. Além da prisão e morte que aqueles homens sofriam naquela época por causa da perseguição de Nero. Então, estes eram os desafios vividos por aqueles crentes daquela época. Irmãos, este também são os desafios de muitos de nós nos dias de hoje. Talvez nós não estamos sendo perseguidos, não estamos sendo presos e mortos, mas nós enfrentamos as mesmas condições daquela época. A zombaria dos nossos parentes, nossos familiares que ainda não são cristãos, né? Dos parentes, dos amigos, né? Esse é o sofrimento genuíno, é o sofrimento verdadeiro do cristão. Então, essa carta é extremamente relevante para os dias de hoje. Escrita há 2000 anos atrás, mas relevante para os dias de hoje. É um quadro fantástico, por assim dizer, para o fortalecimento e aumento da nossa fé salvadora. A fé que nos leva aos pés de Cristo. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nessa manhã algumas verdades existentes aqui nesse texto com vocês. Veja comigo que a primeira verdade, ela se encontra aqui no capítulo. Queria que você deixasse sua Bíblia aberta, a gente vai caminhar aqui apenas em 2 versículos, mas a grande verdade que tem nesse texto aqui, irmãos, é que como eleitos forasteiros, os crentes são eleitos por Deus, mas são rejeitados pelo mundo. Essa é a pura verdade, irmãos. Pedro, ele diz aqui, Pedro, apóstolo de Cristo, aos eleitos forasteiros. Percebam, irmãos, aqui que Pedro se declara aqui como o autor desta carta. Ele fala, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Humanamente falando, esta é uma proclamação direta, específica do apóstolo Pedro. Talvez Pedro é o único que poderia se identificar assim, né? Apóstolo de Cristo, revelando essas orientações éticas e espirituais aqui para os cristãos da época. Então ele diz aqui, eleitos e forasteiros da dispersão. Pedro nomeia aquelas pessoas, aqueles homens, como cristãos da época, forasteiros e eleitos. O que acabamos de ver aqui, irmãos, 2 grandes títulos que cabem também a nós. Nós também somos eleitos forasteiros. Nós também pertencemos a essa classe de cristãos aqui que se revelaram e vieram até os nossos tempos, né? Então, em primeiro lugar, aqui nós somos povo eleito de Deus. É o que Pedro diz aqui para nós, né? Eleitos de Deus. Então, eleito de Deus, isto é uma proclamação para nós, né? Vinda de Deus. Então, não há elogio maior do que esse. Não há privilégio maior do que esse de ser um eleito de Deus. A palavra klektos, no grego, ela pode descrever algo selecionado. Imagine você lá na feira fazendo uma feirinha, né? Você seleciona lá as melhores frutas, as mais graúdas, né? Então, assim, a palavra eklektos, no grego, significa você escolher o melhor, você selecionar. É como um objeto escolhido, que é fabricado com uma qualidade muito grande, e aquele objeto tem um valor grande para quem está escolhendo. Então, comparando também, né, como se fosse uma tropa especial, uma tropa de elite, separada, escolhida para cumprir uma grande missão. Esse é o sentido da palavra escolhido no grego para nós. Então, irmãos, nós temos uma honra muito grande de ter sido especialmente escolhido por Deus, mas há também aqui um desafio, uma missão e uma responsabilidade dessa escolha. Deus não nos escolheu por acaso, né? Ele escolheu para cumprir também a sua missão. Deus nos escolheu para servirmos e Ele nos elegeu para um propósito especial. Então nós percebemos aqui que aos estrangeiros residentes na dispersão, os cristãos da época eram pessoas estranhas a Pedro, mas temporariamente residentes nas províncias da Ásia Menor. Então, irmão, honra que Deus concede aos homens a ser usado por seus planos e propósito. Deus escolhe homens, significa que Deus honra homens,
significa que Deus está colocando, confiando nas nossas mãos a sua grande e poderosa obra. Mas note também, irmãos, que foi precisamente nisto onde os judeus fracassaram. Percebam que nós temos que estar alerta a esse perigo também de evitar que essa tragédia venha acontecer com nós. Deus confia a tua palavra em nossas mãos e nós também viemos a fracassar. Viemos a não cumprir aquele propósito que Deus colocou para cada um de nós. Então nós somos exilados para a eternidade. Isso não significa que eu e você não temos que estar aqui no mundo. Nós somos exilados, o nosso coração está na glória, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Mas nós também precisamos estar no mundo, assim como diz o apóstolo Paulo, né? Ainda que seja por um tempo menor do tempo definido por Deus, mas nós somos cidadãos dos céus, mas estamos aqui no mundo para cumprir a grande missão do Senhor Jesus, que é anunciar o evangelho de Cristo, que é olhando assim para a pátria celestial. Irmãos, em países estrangeiros, né, na época de Jesus Cristo, nas sinagogas, as sinagogas todas elas eram construídas de forma que o adorador chegasse para orar, para louvar e glorificar o nome de Deus no templo, ele tinha uma visão de Jerusalém. Todas as sinagogas eram construídas com o olhar principal para Jerusalém. Jerusalém era o foco principal de todos os adoradores. Assim como nós hoje temos a visão futura, né? Do futuro gloriosa de Deus, né? A Jerusalém espiritual que nos aguarda, que está reservada para cada um de nós. Então, irmãos, percebam que todos os pontos bíblicos, todos os pontos, né, da carta, né, apontam para Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é aquele que resgata cada um de nós. Então, irmão, percebam também que naquele tempo também, Pedro escreve aqui, né, uma palavra importante aqui, que é a palavra que nós percebemos também, que alguém que está longe do seu lar, alguém que está longe da sua pátria, a Bíblia classifica como párocos. Pároco significa pessoas, alguém que está numa terra distante, mas está sempre com a lembrança, né, voltada para a sua terra natal. Então, é mais ou menos, essa palavra, ela deu origem à palavra paróquia, do latim, que significa cristãos de qualquer lugar, de qualquer distância, né, que estão em algum lugar distante, mas com os olhos voltados para a sua terra natal. É basicamente isso, né? Na verdade, lá em Hebreus 13, vai dizer para nós que nós temos aqui nós temos uma cidade permanente, mas nós buscamos ainda a que há de vir. Na Hebreus fala isso para nós, né? Então, irmãos, no versículo 2 aqui, nós encontramos aqui mais algumas verdades importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, a primeira verdade aqui é que os crentes eleitos são eleitos forasteiros, né? São eleitos por Deus, mas são o quê? Rejeitados pelo mundo, né? Então é isso. Então aqui na segunda parte do texto, aqui nós vemos aqui, eleitos, versículo 2, segundo a presciência de Deus, em santidade de espírito, para a obediência e expiação do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicados. Primeiro ponto aqui, os cristãos são eleitos segundo a presciência de Deus. Irmãos, a palavra eleito aqui, ela é muito comum aqui no nosso país, né? Quando nós temos as eleições, né, estamos próximos de acontecer uma, nós temos aqui que as pessoas, né, seja para uma política, seja para uma empresa, as pessoas são eleitas, né? E essa eleição a qual eu me refiro aqui é uma eleição que confere honra, confere privilégios, confere status, confere mordomias. E são eleitos pela maioria. A pessoa é colocada lá com todos esses privilégios, e a maioria elege essa pessoa. Agora, diferentemente, Deus elege pessoas para a sua obra, com privilégios superiores, incomparável aos privilégios oferecidos pelo mundo. Você é um escolhido do próprio Deus, mas você não tem a aprovação do mundo. Aí está a diferença. Não temos a aprovação do mundo. Somos rejeitados, enfrentamos vergonha, enfrentamos provações, desprezo e somos ridicularizados. Veja a chave bíblica disso aqui, ó. Ser escolhido e eleito de Deus, segundo a presciência de Deus, confere sofrimento.
Essa é a chave. Então, nós não conhecemos muitas das pessoas que são eleitas na política do nosso país. Mas Deus conhece você, a quem está elegendo. Aí está a diferença. Nós talvez nunca vimos pessoalmente a pessoa que nós elegemos. Nós não sabemos quem é, mas Deus sabe quem você é. Ele te elegeu e Ele sabe quem você é. Aí está a diferença. Então, Deus conhece seus eleitos. Os eleitos do mundo é baseado talvez no interesse. Os eleitos do mundo é baseado no interesse, seja ele bom ou ruim, mas existe por trás daquela eleição ali um grande interesse. Mas a eleição divina é baseada no amor. A eleição divina é como se fosse uma adoção para dentro da família. A eleição divina é uma escolha perfeita, é uma escolha completa, é uma promoção para o reino celestial. Ela é também amorosa, ela é sacrificial, ela é transformadora. Irmãos, quando você é um eleito de Deus, a transformação aparece na sua vida. Nós somos escolhidos por Deus, mas somos rejeitados pelo mundo. Essa é a chave da nossa palavra nessa manhã. O amor de Deus nos escolheu em santidade de espírito. Você é precioso para Deus. Você é comprado por preço, assim como em 1 Coríntios 6:20. Preço de sangue. E esse sangue não é perecível como prata ou ouro que corrompe, mas é o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o preço que Deus pagou para poder eleger você. Então a eleição, ela é infinitamente superior à eleição do mundo. Mas nós somos eleitos para que nós fôssemos provados no fogo das aflições. E Ele produz em nós, como diz o apóstolo, um peso de glória. A eleição do Senhor produz em nós um peso de glória. Paulo disse em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o quê? Um peso de glória. Muito excelente. E ele diz, não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as que veem são passageiras, as que não se veem são eternas. Não foi isso que Paulo disse lá para nós? Então, irmão, a nossa leve e momentânea tribulação. Aqui fala momentânea porque ela vai passar. É como uma tempestade. A tribulação está aí? Está. A dificuldade apareceu? Apareceu. O dinheiro acabou? Acabou. Mas a Bíblia diz que ela é momentânea. Ela produz em nós, irmãos, um peso de glória. Nós nos aproximamos mais de Deus. Nós nos prostramos. Nós nos humilhamos quando passamos por tribulação. Os irmãos já percebeu o quanto que nós humilhamos quando nós estamos passando por dificuldade, irmãos? O quanto que nós nos tornamos dependentes de Deus? Então percebam, irmãos, que nós temos que estar atentos para as coisas que não se veem, porque as que veem são passageiras mesmo. As que não se veem são eternas. Meus amados, a igreja não é uma simples organização humana. A igreja, ela é transcendente, ela vai além do nosso entendimento e além da nossa compreensão. Então, a sua origem não obedece à vontade carnais. A sua origem não é um idealismo humano, nem tampouco as aspirações dos planos dos homens, mas sim do eterno propósito de Deus. Isso é a igreja, isso é o que Deus preparou para cada de nós. O Pai nos escolheu mediante a sua presciência. A eleição divina é um decreto eterno de Deus. O Senhor nos escolheu antes dos tempos eternos em Cristo Jesus, pela santificação de espírito e ainda pela fé na verdade, para sermos santos e irrepreensíveis, praticarmos as boas obras, e a presciência de Deus ou seu conhecimento prévio não significa meramente que Deus escolheu antes dos tempos as pessoas para serem salvas, mas no tempo certo, Ele vai concretizando no tempo e no espaço a salvação de cada um de nós. E a segunda verdade que eu quero compartilhar com você aqui é que os cristãos eleitos são eleitos
em santidade de espírito. Note que Pedro vai dizer no versículo 2, segundo a presciência de Deus e em santidade de espírito. Martinho Lutero, certa vez ele disse o seguinte, que por minha própria razão e por minhas próprias forças, eu não posso crer em Jesus nem ir até ele. Perceba, irmãos, que para o cristão, o Espírito Santo é muito importante. Ele é essencial. Nós percebemos que o Espírito Santo é aquele que nos coloca no coração aqueles primeiros anelos de cristão, né? Com relação ao nosso amor a Deus. Nosso amor a Deus é obra do Espírito Santo. Perceba que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele também que nos capacita a andar em santidade, a guardar a nossa vida, a servir a Deus com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso pensamento, com a nossa mente. O Espírito Santo é aquele também que dá a segurança de termos nossos pecados perdoados. Note que o Espírito Santo é aquele que age na nossa vida de um modo geral. O Espírito Santo é aquele que é o princípio, o meio e fim. É aquele que faz com que a obra de Deus aconteça na vida de cada um de nós. Então, irmãos, a nossa terceira verdade aqui, ela basicamente se transforma numa teologia bíblica, quando diz que os cristãos são eleitos, conforme Pedro diz aqui, né? Eleitos segundo a presciência de Deus, para a santidade do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz sejam multiplicadas. Então, irmãos, para entender aqui essa aspersão de sangue aqui, é necessário que nós olhemos um pouquinho lá no Antigo Testamento para entendermos o porquê que veio na mente de Pedro essas palavras aqui, aspersão do sangue. Perceba que há 3 pontos, 3 ocasiões mencionadas no Antigo Testamento que nos ajudam a entender melhor isso aqui. Então, provavelmente, essas 3 ocasiões foram colocadas por Deus na mente de Pedro para que Pedro escrevesse essas palavras aqui e contribuísse para o pensamento que serviu de fundamento para essa palavra para nós esta manhã. Então, a primeira palavra está lá, não sei se os irmãos se lembram, lá em Levítico 14, quando fala que quando o leproso era curado, o que acontecia, né? O sacerdote sacrificava ali uma ave e aquela ave aspergia o sangue, né? Sobre a vida daquele leproso, simbolizando que ele estava limpo. Percebam que esse era um procedimento que existia na lei, né? E Moisés, através dos sacerdotes, faziam esse procedimento. O leproso foi declarado curado, aspergiu o sangue de uma ave ali, e aquilo representava limpeza para aquele homem. Ele poderia conviver em sociedade, né? Então, mediante o sacrifício de Cristo também, né, nós somos limpos dos nossos pecados, né? Perceba a tipologia bíblica, a relação que existe. É mais ou menos por aí. Então, a segunda parte fala sobre o aspergimento do sangue para a purificação e consagração do sacerdote, né? Então, assim, o próprio Moisés, ele aspergia o sangue, né, sobre os sacerdotes como sinal de consagração. Percebam que quando Cristo morreu, né, ele consagrou a vida de cada um de nós, né? Nós nos tornamos santos como ele é, como ele também é santo. E o terceiro ponto aqui fala sobre o compromisso de Deus com Israel, quando o próprio Deus foi a Israel, né, buscou Israel, né, aproximando de Israel para poder criar um relacionamento com o povo de Israel, né? Então, percebam que a condição sine qua non da época era que o povo de Israel deixasse todo o seu pecado e obedecesse a Deus, né? Qualquer fracasso do povo ali em relação a servir a Deus, né, romperia aquela relação de Deus, né? Nós percebemos que tudo isso está lá em Êxodo 24, 3, né? Quando o Moisés leu a palavra para o povo, né? E todo o povo disse, né? Tudo que falou o Senhor, faremos. Então, esta foi e Moisés pegou aquele sangue daquele sacrifício do dia. A palavra diz para nós que ele aspergiu parte do sangue no altar e o resto do sangue ele aspergiu o povo, simbolizando ali que o povo, a partir daquele dia, passou a obedecer a Deus. Então, irmãos, percebam que a simbologia tipológica aqui, né, mostra a limpeza do pecado através da aspersão do sangue, mostra a consagração, né, de servos para Deus, que vieram os sacerdotes, e mostra para nós aqui também a obediência, né, que veio também para trazer isso para nós. Percebam, então, que, trazendo para os nossos dias aqui, mediante o sacrifício de Cristo, os seguidores estão chamados a uma nova aliança com Deus, a qual todas as faltas do passado lhes são perdoadas
e eles comprometem a obedecer daí em diante. Percebam que por isso Pedro fala para nós aqui sobre a expressão de sangue. Foi justamente essas palavras do Antigo Testamento, de Êxodo, de Levítico, que vieram, Deus fez com que viesse à mente de Pedro, para que ele falasse para nós que a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado, é que nos transforma, é que nos faz limpos, é que nos faz consagrados, é que nos leva a um compromisso de obediência ao Deus Todo-Poderoso. Então, essas são as palavras que nós lemos aqui, né? Então, irmãos, compreendendo todo esse contexto aqui, a ideia principal desse texto qual seria? Como eleitos, exilados, os cristãos são eleitos por Deus, mas são desprezados pelo mundo. Essa é a ideia principal. Então, os cristãos, embora sejam eleitos por Deus, eles são rejeitados pelo mundo, eles podem ser encorajados a olhar para a esperança futura. Essa foi a palavra fiel de Pedro aos cristãos da época. Então, como pedra viva, irmãos, você e eu precisamos seguir o padrão de Jesus. Então, se, como pedra rejeitada, algo estranho acontece para nós, isso não é algo estranho para nós. Se algo acontece com nós de perseguição, isso faz parte do plano de Deus. Isso é normal para a nossa vida. Isso é uma experiência comum do cristão. Se você é eleito e escolhido de Deus, muitos vão dizer, muitos dizem, a vida a partir de agora vai ser fácil. Acontece que não será assim, irmãos. Acontece que para Jesus não foi fácil. Então nós percebemos que isso é o que nós podemos esperar. Talvez entender a verdade desta carta aqui é fundamental para que nós entendamos essa importância do sofrimento. É fundamental entender também essa carta para que nós possamos entender como que será a nossa caminhada cristã. Então, caminhando já para o final da nossa mensagem, eu gostaria de dizer para você o seguinte: que mudança está sendo proposta nesta manhã para o seu coração? Você que ouviu essa mensagem, se você entendeu a mensagem dessa manhã, o autor deseja uma mudança interna no nosso coração. Ele deseja que os ouvintes se tornem humildes, se tornem obedientes, quebrantados, aumente a sua confiança. E há um sentimento aqui nas entrelinhas dessa carta que está sendo colocado para nós aqui um encorajamento para que nós sirvamos melhor ao Senhor, para que nós entreguemos completamente a nossa vida de forma plena nas mãos de Deus. E a nossa reação aqui, irmãos, nessa manhã, qual que seria? O que Deus espera de nós? Ele espera que nós abramos o nosso coração. Abra o seu coração. Não endureça o seu coração como muitos já fizeram. Abra o seu coração e reconheça e receba essa palavra. Receba essa condição de que Deus deseja fazer uma grande transformação na sua vida. Então, irmãos, é preciso voltar-se para Deus com o coração arrependido, com o coração quebrantado, movido pelo encorajamento, colocar à disposição de Deus a sua vida, colocar à disposição de Deus os seus talentos, para que Deus possa te usar nesse tempo como instrumento, como alguém em que Deus confia a sua obra nas suas mãos. Que você seja esse varão, que você seja essa pessoa, que você seja esse cristão, que nesse tempo esteja disposto a colocar a sua vida nas mãos de Deus. Nós somos eleitos segundo a presciência e o amor de Deus, conforme falamos aqui nessa manhã, em santidade de espírito para a obediência. Eleição para uma missão. Buscar uma vida produtiva, uma vida de relacionamento com Deus. É para isso que Deus nos chamou como eleitos. Então, irmãos, nós devemos louvar a Deus, porque temos uma esperança gloriosa. Nós devemos louvar a Deus porque Ele nos regenerou para uma nova vida. Nós devemos louvar a Deus também porque Ele prometeu para nós uma herança eterna. Louvemos a Deus também porque Ele prometeu, porque as provações
está nos purificando. Louvamos a Deus porque o fogo das aflições, ele está provando a nossa fé. Até onde nós vamos através da tribulação. Louvamos a Deus também porque ele está preparando para nós um peso de glória. Amém, irmãos? Louvamos a Deus também. Podemos louvar a Deus em meio à nossa caminhada, em meio à nossa caminhada com Cristo. E olhando para as verdades do Evangelho. As bem-aventuranças nos aguardam, irmãos. Nós podemos louvar a Deus também em meio ao nosso sofrimento. Nós ainda não desistimos, porque Deus está segurando pela nossa mão. Senão talvez nós já teríamos abandonado tudo. Mas note, irmãos, que nós precisamos de uma regeneração, nós precisamos de uma viva esperança, sabemos que precisamos manter a nossa cabeça erguida, olhando para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Agora eu quero perguntar para os irmãos, Jesus experimentou glória aqui nessa terra, irmãos? Eu digo para os irmãos que não. Pedro diz que os forasteiros estão andando nos passos de Jesus. Então, irmãos, o Evangelho não é apenas o que Cristo fez para nós no passado, nem o que está fazendo no presente, mas é o que Ele fará para nós no futuro. Esse é o Evangelho, esse é a essência do Evangelho de Cristo na nossa vida. Irmãos, esse ensinamento ele é fantástico para a nossa vida. Percebam comigo aqui, irmãos. Pecadores como eu e você, sendo escolhido por Deus, já prometido antes dos tempos eternos, sendo regenerados e adotados como família de Deus. Que privilégio, irmãos. É um privilégio transformador para a nossa vida. Então, irmãos, um dia, o nosso exílio aqui, ele vai terminar. E nós estaremos eternamente em casa, na nossa casa, onde nós merecemos estar. Louvemos ao Senhor Deus por tão grande salvação, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus amado, graças te damos nessa manhã, Pai, por esse privilégio rico de saber que somos eleitos do Senhor, em santidade de espírito para a obediência. Pai querido, não sabemos as tribulações que virão sobre nós, mas Cristo sofreu na cruz, derramou seu sangue, e nós somos seguidores de Jesus. Ainda que venha a tribulação, ainda que venha a dificuldade, mas nada nessa vida há de nos separar do amor de Deus. Assim como Paulo diz em Romanos, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nada nos poderá do amor de Deus que não falha. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio nessa manhã. Que o Senhor possa fazer a tua obra em nossos corações. É o que te oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus.